Gravado nos movimentados estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que tem a melhor das feiras das profissões. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown. Fabrício Brown, tem que pronunciar direito meu nome. Se tomate é fruta, ketchup é suco ou é geleia? Verdade. E aqui é o professor Vinícius de Almeida e hoje completa um ano que eu prometi parar de beber. Eu não parei, mas eu gosto de lembrar que eu tentei. Mais uma promessa quebrada. Eu sou o professor Fernando Machado, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensino justo e ele aumentará o seu entendimento. Provérbios. Não fala nada de ensinar o burro aí, né? Não, para não ofender. Então tá certo. Então vamos nessa, pessoal. Ah, não, é você, Fernando. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação, e esse é o momento em que nós temos para agradecer. Agradecer a você que nos ouve, você que nos acompanha, você que nos dá o seu carinho em forma de audiência. Agradecer a Unigran, que colabora conosco, na verdade é fundamental, né? Com toda essa estrutura, esse aparato tecnológico para que nós possamos manter esse projeto ainda vivo e levando conhecimento jurídico até você. Agradecemos também ao Paulo, que comanda esta equipe aqui, formada hoje por 22 pessoas que estão aqui trabalhando para que este podcast seja realizado. E agradecer também aos nossos irmãos e irmãs que estão aqui hoje do ensino médio, estão aqui acompanhando a Feira das Profissões, estão aqui visitando os estúdios da Unigran. Sejam muito bem-vindos. Esperamos contar com vocês aqui no próximo ano para que vocês estejam aqui cursando, seja o curso de Direito, seja algum dos outros cursos que a Unigran oferece. Mas preferencialmente Direito, né? Sim, preferencialmente. Nós elegemos como o melhor. E a gente fica muito mais agradecido demais da conta se você também acompanhar o Direito do Mato nas redes sociais. Confere o nosso perfil lá no Instagram e também pode acompanhar todos os episódios passados em todas as redes de streaming, Spotify, nosso canal do YouTube, o Robo, o Google Podcast, Apple Podcast e outras plataformas. E a gente já espera que, se você está assistindo esse episódio no nosso canal do YouTube, já deixa um joinha, já deixa um comentário também e ativa a notificação para receber os nossos próximos episódios. Com as notificações ativadas, você também pode adquirir uma das nossas canecas. Caneca é essencial para que você continue estudando, tenha sabedoria. A sabedoria não vem da caneca, mas ela pode te ajudar a matar a sede durante seus estudos. É isso aí, corta com drone, Paulo. Então você pode entrar em contato com a gente lá pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, onde você nos encontrar, que nós providenciaremos a entrega mediante pagamento. E mais um episódio tão aleatório como um dia na vida do Ronaldinho Gaúcho, né? A gente selecionou aqui algumas notícias todas conectadas, né? Uma com a outra. Vinícius fazendo um comparativo com o futebol, né? Tá cara, melhorando, o menino tá avançando. Esse dia ele falou que vai ter Copa do Mundo esse ano. É interessante. Fiquei impressionado. O Brasil vai atrás do Penta, né? Vai. E aí a primeira notícia, então, STF mantém decisão que afastou o imposto de renda sobre pensão alimentícia. Em plenário virtual, os ministros do STF rejeitaram o embargo de declaração da União contra a decisão que invalidou a cobrança de imposto de renda sobre os valores recebidos como pensão alimentícia. O relator, ministro Dias Toffoli, negou todos os pedidos e foi acompanhado por todo o colegiado. No início de junho, o STF invalidou a cobrança do imposto de renda sobre valores recebidos como pensão alimentícia. Por 8 votos a 3, o plenário concluiu que o alimentante e não a pessoa alimentada é o beneficiário da dedução, dada a incidência do imposto sobre as quantias sujeitas ao tributo por ele recebidas. Alimentos ou pensão alimentícia oriunda do direito de família não são renda nem provento de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas simplesmente montantes retirados dos rendimentos, acréscimos patrimoniais, recebidos pelo alimentante para serem dados ao alimentado. Nesse sentido, para o último, o recebimento de valores a título de alimentos ou de pensão alimentícia representa tão somente uma entrada de valores, disse o relator na época do julgamento. Dessa decisão, a União interpôs embargo de declaração e Toffoli não acolheu os embargos, rejeitando inclusive o pedido de modulação dos efeitos. O relator foi acompanhado por todos os ministros. Eu acho que só para ajudar o pessoal que está ouvindo e também assistindo a gente, para situar um pouco aqui o cenário, o STF ele já tinha decidido esse ano que a pensão alimentícia seria isenta da tributação do imposto de renda.
O que aconteceu é que depois desse julgamento, se não me engano, em junho, julho, a União vai lá e entra com embargos de declaração, apresentando as seguintes teses. E a pensão alimentícia atribuída em escritura pública? Será que incide também? E também a questão da modulação dos efeitos. Aí veio, então, o ministro Dias Toffoli e acabou não acolhendo sobre isso. E aí vem aquela questão, né, que eu acho bem interessante. O imposto de renda, ele é um imposto de competência da União, do governo federal. Ele é um dos impostos mais relevantes que a gente tem aqui dentro do nosso sistema tributário. E ele realmente acaba tendo como fato gerador, como a sua razão de cobrança, essa ideia da renda. E eu achei bem interessante essa forma como eles separaram, que o alimentado ele não tem, na verdade, renda. Na verdade, não só isso, mas também nesse julgamento ficou configurado o seguinte. Na verdade, aqui a União, ela ia nem sequer fazer bitributação, nem aquele bis in idem. Ela ia fazer uma outra figura, uma figura nova, que seria uma dupla tributação. Ela ia tributar duas pessoas diferentes em decorrência do mesmo fato. Porque a renda do pagador dos alimentos já foi tributada. Né? E aí a pessoa, uma parte disso é repassado para alimentado, né? E aí esse valor seria tributado também. Então o mesmo valor seria tributado duas vezes em pessoas distintas, sobre a mesma... sobre o mesmo imposto, né? Não que outros impostos não ocorram. E aqui um fato interessante é que o STF reconhece a seguinte questão. Voltando lá quando a gente estuda lá em direito tributário nas primeiras aulas, nós vamos ver que os impostos, a grande maioria deles, vão incidir sobre a manifestação da riqueza. Então, sempre que você manifesta uma riqueza, seja pela aquisição de um patrimônio, pela transferência, seja pela própria manutenção de um patrimônio, vai incidir o imposto sobre a manifestação da riqueza. Então, o pessoal que está ostentando no Instagram tem que tomar cuidado, então, que isso é manifestação de riqueza. E pode ser. Daqui a pouco a Receita vai começar a tributar o pessoal do Beach Tênis e Copa Stanley, né? Que a Receita está acompanhando. Então, e não há imposto mais característico sobre a manifestação da riqueza que o imposto de renda, embora no Brasil o imposto de renda não seja necessariamente a manifestação de riqueza. Quem ganha R$2.000 no Brasil, R$2.500 por mês, já paga imposto de renda, sim. E não dá para dizer que essa pessoa tem uma riqueza para ser manifestada, mas isso é uma outra discussão. Mas então o imposto de renda ele incide sobre a manifestação de riqueza, sobre o acréscimo patrimonial. Nesse caso, o STF ele vem entender o seguinte: a pensão alimentícia ela é como se fosse quase que uma indenização de caráter familiar para a subsistência da pessoa alimentada. E não é manifestação de riqueza. Porque se você voltar, a pensão alimentícia ela só existe por quê? Porque a pessoa que está sendo alimentada, ela não está convivendo junto com a pessoa que está alimentando. Então, se você voltar à situação, seria a mesma coisa que os gastos que eu tenho com o meu filho que mora comigo, que eu estou ali, eu teria também que pagar imposto de renda porque ele está se beneficiando de um acréscimo. Então, as minhas filhas deveriam pagar imposto de renda porque estão usufruindo dos alimentos. Da sua riqueza. Da sua riqueza, exatamente. Então, se você voltar à situação, não faz sentido. Da minha pobreza, vamos colocar. Então, bem claro, Receita, da minha pobreza. No caso, seriam isentas. Receita Federal, eu também estou dizendo. Então, é o que eu quero que você acredite. Aqui é interessante o raciocínio inverso. Então, se você tira uma das pessoas daquele grupo familiar, mas ela continua responsável e ela transfere parte da sua renda para manter aquela pessoa alimentada, se ela tivesse que pagar imposto, seria a mesma coisa que você voltasse ao familiar, você tiver que pagar imposto quando você tem ali o sustento, o provimento do grupo familiar. Seria algo sem qualquer tipo de razoabilidade. É porque o próprio Código Civil, quando fala dos alimentos, né, os alimentos devem ser calculados naquela proporção necessidade, possibilidade, necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga, mas para que ele serve? É justamente para a alimentação, o vestuário, a saúde, a educação, o lazer. Subsistência, né? Então, é o famoso mínimo existencial. Então, você compõe aquilo ali. Ou como diria aquele pai que vem pedir revisão da pensão, né? Doutora, a minha mulher tá deixando de gastar com o filho e tá usando para pagar os luxos dela, né? Quanto o senhor paga de pensão? 350, né? E ela todos os tá luxos usando para manter os luxos dela, né? Não, e quer rever os 350. Quer rever os 350, né? Porque aumentou muito, que aumentou o salário mínimo, então aumenta a pensão. Paga 40% do salário mínimo e quer pedir a revisão, né?
Agora tem uma bomba que a União ela vai ter que enfrentar, e essa é uma das razões dela ter interposto um embargo de declaração, é porque antes a pensão alimentícia estava sendo tributada. Inclusive a maneira, quando você passava pelo valor de isenção, a maneira como deveria ser recolhida era através do carnê-leão. Aí tinha até um responsável tributário, que era o curador, que era o responsável legal, etc. e tal. Agora, com essa decisão, parte do STF, reconhecendo que existe essa inconstitucionalidade de você cobrar, significa então que a União ela vai ter que devolver esses valores. E a União ela já estava com uma expectativa, ela já tem uma estimativa de qual é o valor milionário que as pessoas têm direito de exigir essa cobrança. Aí, observando o prazo lá do direito tributário, que são 5 anos. Agora, a União vai ter que enfrentar esse problema agora. Então, a partir de agora, ela vai parar de cobrar e daqui para trás tem que contar 5 anos para o pessoal entrar com a ação. Porque a cada mês vai prescrevendo um período que foi pago o imposto. Então, vamos ver como é que... A questão é que não é todo mundo que recebeu pensão que pagou imposto. São Sim. aqueles que recebem a pensão acima do valor mínimo para contribuir com o imposto de renda. Basicamente, vai entrar aquela pessoa que o alimentante informou a pensão no seu imposto de renda, ele informou a pensão, obrigatoriamente o alimentado teve que informar também Que recebeu. Então essa pessoa vai poder fazer aí vai poder fazer esse ajuste ao contrário, né? Vai poder fazer e verificar qual valor que ele teria a receber da receita, né? Se ele tem todas as declarações certinho e pagou o imposto, tá fácil. Sim. Né? Tá fácil saber isso, ele tem os carnês, tudo certinho, é só corrigir esse valor. O negócio não ficar demorando porque é de trato excessivo, né? Cada mês vai... A questão é assim, nós sabemos disso, mas às vezes quem pagou vai demorar muito para saber. Vai. Quando for saber, talvez já não... Já tenha prescrito grande parte ou não. Então, às vezes, é algo aí para se pensar, né, em ações com a finalidade. Mas transitou em jogo, foi rejeitado e sem a possibilidade de interposição de um novo recurso? Não. Ainda não. Ainda dá para recorrer mais ainda. Então não transitou em julgado ainda. Ainda cabe embargo de declaração sobre o embargo de declaração. Sempre tem um agravo interno e agravo regimental e embargo de declaração. Embargo de declaração. Tá certo. Não é? Vamos para a nossa próxima notícia. Professor Vinícius, faça as honras da casa. Advogado pede condenação de Raul Seixas por morte de príncipe em acidente aéreo em 2009. Um advogado e músico acionou a Justiça Paranaense para pedir a condenação do falecido cantor e multi-instrumentista Raul Seixas pelo homicídio qualificado do descendente da família real Pedro Luiz de Orleans e Bragança, vítima de um acidente aéreo em 2009. Na petição enviada à Vara Criminal de Marechal Cândido Rondon, Paraná, na última sexta-feira, no dia 2 de setembro, o advogado pede que a maçonaria promova a citação de Raul no plano espiritual correspondente. Marechal Cândido Rondon, Fernando, nós temos uns colegas do mestrado que é de lá, né? Será que algum deles que é o, então, agora, que é o advogado? Agora deu certo. Vamos mandar uma mensagem para uns colegas aqui, vamos. Tá, manda um vídeo do Raul Seixas, espera ele comentar alguma coisa. Isso é muita maconha estragada. O autor se diz descendente de um barão, engenheiro alemão de família nobre que morou no Brasil no século XIX. Ele conta que fez sua inscrição profissional como músico baterista em 2002 e recebeu o número 1989. Raul Seixas morreu em 1989. Pouco antes, naquele mesmo ano, o cantor fez um show em Ponta Grossa, Paraná, local de nascimento do autor. Segundo o advogado, existem 2 fotos originais dessa apresentação e uma delas é sua. Em seguida, o autor lembra que em 2009, um avião da companhia francesa Air France, com destino a Paris, caiu no Oceano Atlântico e deixou mais de 200 vítimas. Dentre elas estava o brasileiro Pedro Luiz, ascendente de Dom Pedro II. Abre aspas, não tenho a menor dúvida de que foi Raul Seixas que matou o príncipe, diz a petição. O advogado alega que chegou a essa conclusão porque é conselheiro, secretário e membro da diretoria da Ordem dos Músicos do Paraná. A ação foi ajuizada em Marechal Cândido Rondon porque Raul Seixas se apressou na cidade em 76. De acordo com o autor, a jurisdição poderia ser em qualquer cidade em que o músico já tenha feito algum show. Assim como uma aula de direito empresarial, eu não entendi nada aqui É muita teoria da conspiração. Então, Raul Seixas fez um show em Ponta Grossa em 89, no ano que ele também, que é o número dele como baterista na Ordem dos Músicos. E aí criou uma simbiose ali, uma ligação entre Raul Seixas e ele como músico. E eu não entendi ainda porque Katsu tem a ver com o avião da Air France.
Foi aquele avião que caiu. Eu acho que deve ser, sei lá, o número 9, que foi 2009, o Raul Seixas morreu em Não, 89. mas é legal que o advogado pede que a maçonaria promova a citação. Não, isso eu achei legal. Ele quis que falar, não, judiciário, vamos desafrouxar um pouco você, deixa pra maçonaria. Eu acho que a gente tinha que ter acesso a esses autos, cara. Vamos em respeito ao nosso ouvinte, irmã, vamos buscar aqui esse processo. A gente devia buscar esse Vamos processo. conversar com os colegas aqui que são do Paraná e pedir para que eles... Porque isso aqui é um tema de estudo sobre o processo. Não, deve ser analisado. E assim, ó, eu não sou o Mirabete do direito penal, né? Mas eu acho que tem muita coisa errada aqui. Como, por exemplo, ele não poderia entrar com uma ação por homicídio qualificado, né? Isso aí seria ação penal pública, né? Tribunal do júri, etc e tal. E... se eu não me engano, se fosse possível uma queixa-crime, teria que ser em relação a crimes personalíssimos, né? De ação Não penal tem nada a privada, ver né? com- Mas o que é interessante é que ele só... O Raul Seixas só é culpado pela morte do príncipe, das do 200 herdeiro. pessoas, As né? outras 200 pessoas que morreram no acidente aéreo não foi o Raul Seixas. É dólar eventual. Sei lá. Então, porque... Né? Eu só acho que... Aqui um ponto interessante, a citação de Raul Seixas no plano espiritual. Mudando aqui o assunto, mas ainda meio perto, pelas regras da ABNT, é possível você fazer a citação de espírito. Caso você tenha tido algum tipo de visão, algum tipo de inspiração de um espírito, a ABNT, ela... se eu soubesse disso na época Sim, do meu mestrado... Então você pode fazer a citação de Birubiru espírito. lá, Você Eu ia coloca- ter citado Pães e Miranda lá. Você coloca o nome do espírito ou da entidade espiritual, você coloca as informações e pelas normas da ABNT é possível. Pronto. Ah, Agora vou citar Pães e Miranda. O famoso Carvalho Santo. famoso voz da minha cabeça lá, né? É possível você fazer a citação. Vou atribuir aos espíritos. Mas né? agora a citação de Raul Seixas no plano espiritual, já não sei se seria possível. Eu acho que é por isso que tem que ser a maçonaria. Certo? Ele está alegando que a maçonaria tem como fazer essa citação no plano espiritual. Pode ser. Porque o Poder Judiciário às vezes não teria. agora, ele falou que ele tem certeza porque ele é conselheiro, secretário e membro da diretoria da Ordem dos Músicos do Paraná. Talvez só tenha ele que como será? membro, né? Porque O que será se ele que é essa conselheiro, ordem... secretário... O que será que essa ordem tem de... Na Ordem dos informações. Músicos é para os músicos igual a OAB está para os advogados. Né? Você tem lá a carteirinha da Ordem dos Músicos. Mas de onde que ser secretário da Ordem dos Músicos do Brasil dá o poder de você impetrar uma legitimação, né? Uma coisa- Deve ter uma legitimidade aqui. Primeiro interessante, a questão criminal, para a gente trazer um pouco do direito, né? Tem os crimes privados, né? Como é que é? Ação penal privada. A ação penal privada e a ação penal pública. Vamos só deixar nessas tem, duas. E tem condicionada representação. Vamos deixar só nessas duas. Vamos facilitar para o nosso... Que é isso? A ação penal pública ou condicionada a pública condicionada à representação, o autor da ação penal é o Ministério Público. É o Ministério Público que vai interpor a ação penal. É ele. Tudo que eu queria era um corte, que o Paulo fizesse um corte. O professor Fabrício explicando direito penal. Explicando processo penal. Tá me dando uma dor de cabeça aqui Nossa, agora. Essa é uma cena aqui que realmente é única. Então. Continue, professor Fabrício. E a ação penal privada, o autor da ação é a própria vítima representada por seu advogado. Só que é restrito aos crimes contra a honra, que é calúnia, injúria e difamação. É só isso aí. Né? Então não cabe à vítima ser o autor da ação penal. O que pode a vítima, né, é ela escolher um assistente de acusação para acompanhar o Ministério Público. Né? Mas a vítima está lá representada pelo Ministério Público, que é o autor da ação penal. Não é ele que vai fazer isso. E aqui, por mais que o advogado e músico... É músico. Né, então ele tem... Baterista. Então advogado e músico. Dizem, né, Paulo, que baterista é músico, né? Percussionista também é músico. Não oficialmente. Então ali. Ele tem outros poderes quânticos, de certo, né? Além do que também tem a perda do... Acho que dá para dizer que tem a perda do objeto, né? Porque o autor do crime tá morto já. Mas é no plano... E qual seria a punição no plano espiritual? Purgatório? Acho que até no plano espiritual já prescreveu, né?
Porque se Raul Seixas passou pelo purgatório, ele já deve ter... Não, ele faleceu em 89, então estamos falando que ele, já no plano espiritual, cometeu um crime em 2009. Não, então não estaria prescrito, porque aí tem eu não lembro a prescrição no direito penal lá. Mas tem que ver se aplica a jurisdição brasileira também lá. É verdade. Não sei Eu dizer. acho que não, acho que o livro é outro, não é o Código Penal. Tem que olhar a Bíblia ou o Corão ou a Torá, dependendo Pode ser. da instância aqui. Ele poderia ter impetrado, às vezes, entrado com cassação num tribunal eclesiástico. Seria, às vezes, mais... Mas aí, vamos Tentei fazer alguma correlação com alguma música do Raul Seixas, mas não consegui. Minha criatividade não tem nem como. não permitiu aqui fazer alguma... Eu pensei na... Tente outra vez. Tente outra vez. Não teve nada que eu... Mas tente outra vez a música do Raul Seixas. Essa foi a correlação, porque já que você não nasceu 10 mil anos atrás, nem essa metamorfose ambulante. É melhor parar mesmo, porque... Não, vamos atrás, porque eu quero pegar essa petição inicial e dar para os alunos da prática. Identifiquem os erros processuais. Interessante, né? Aqui, É sim, verdade, matéria seria de um ótimo- estudo, realmente nós temos. Isso aqui é um ótimo. A questão de competência, autor, réu, tudo mais, pedidos. A questão que quem pode fazer a citação. E deve ser muito bom de ler essa petição. E chegamos ao fim de mais um episódio. Eu não sei. Chegamos? Chegamos? 21? É? Chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Então isso chegamos aí. ao final de mais um episódio de Direito do Mato. Então é com você, Fernando. Irmãos e irmãs, reiteramos aqui os nossos agradecimentos a você que nos acompanha, que nos ouve, você que está sempre conosco. Fica aqui também o nosso agradecimento à Unigram por toda a estrutura, ao Paulo por todo o trabalho aqui de apoio ao nosso projeto. Fica aqui, Paulo, corta na 18. Fica aqui o nosso convite para você. Fica aqui o nosso convite para você, aluno do ensino médio que está aqui na jornada, na Feira das Profissões, conhecendo aqui a Unigran. Fica o nosso convite para que você possa conhecer os cursos que são oferecidos e venha estudar conosco a partir do ano que vem. Você será muito bem recebido. Nós estamos aqui, os professores Vinícius, Fabrício, Fernando do curso de Direito, está o Paulo aqui do curso de Publicidade, que atua também em vários outros cursos da Unigran. Estamos todos prontos para recebê-lo a partir do próximo ano. Legal, quando for ao ar, já acabou a Feira das Profissões, mas tudo bem. É verdade. Sim, mas o convite fica. E venha fazer parte dessa sociedade alternativa que é o podcast de Direito do Mato. Acompanhe a gente lá nas redes sociais. Vai, confira nossa página lá no Instagram. Conhecer e também, Carlos Gardel, né? E também acompanhe nossos episódios passados em todas as redes de streaming. O Fernando ficou feliz agora que lembrou um trechinho da Eu música. Conseguiu né? né? Um gatilho agora. É isso aí, músicos. Eu não tenho todos uma ótima semana. Um grande abraço, sejam felizes.